When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby. Às vezes eu fico pensando que vocês seriam do mesmo jeito. Se eu fizer uma redação sobre memes, vocês esticam a baladeira, vocês vão se garantir. Pelo amor de Deus. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vem falando é tio Igor para mais uma aulinha de língua portuguesa, tá? Aliás, língua portuguesa não, é porque é o costume. Aulinha de redação, né? E... Gente, pelo amor de Deus. Mas a ideia não é não fazer uma redação sobre memes. Eu já acho que assim, vamos fazer uma redação sobre memes, vamos. Semana que vem a gente vai ter dois temas, né? Para redação, que semana que vem a gente já vem com a revisão para as provas e tudo mais. Só que, o que acontece? A redação, a gente, como não tem uma revisão em si, a gente vai ter os dois assuntos que a gente vai poder debater nas aulinhas, na provinha de redação, tá? Então, um dos temas vai cair. Eu vou pausar aqui para a gente já ir para o nosso slide. Voltamos aqui com nosso tema de hoje, tá? Pra você que já viu esse conteúdo de tio Igor, mas eu já estou enjoado. Gente, conclusão é sempre muito importante, tá? Então, pra você que não viu, serve para você que já viu, serve para rever. E quem não viu ainda, né? Serve para dar aquela salientada, aquela reforçada. Vai aprender hoje sobre conclusão, tá bom? Gente, vamos lá, vamos começar. Gente, primeiro, o que é a conclusão, tá? Lembrando que hoje a aula de redação, tende a ser um pouco menor, pois a gente só tem uma aulinha na semana, tá? A conclusão de um texto, seja o de um trabalho ou de uma redação, é algo muito importante que deve ser pensado durante todo o processo do planejamento textual. Então, quando você começa a fazer uma redação, gente, você já tem que pensar na conclusão, tá? Porque a conclusão, ela leva a tua opinião, ela leva o teu modelo para resolver aquele determinado problema, tá? Então, quando você começa a escrever, você já tem que pensar já no final do texto, tá? Nos textos dissertativos e argumentativos, a conclusão, lembrando que aquele dissertativo argumentativo, você vai falar sobre um tema argumentando, você vai dar argumentos para defender o seu ponto de vista, tá bom? Então, olha, minha bateria está em 7%. Na parte final, ou seja, na conclusão do texto, devemos fazer um apanhado geral das ideias que foram desenvolvidas durante as duas partes iniciais do texto e arrematá-las, finalizar, tá? Então, na conclusão, você vai pegar tudo que você já falou, né? No desenvolvimento e na introdução, e aí você vai dar aquela finalizada, tá? Então, a conclusão tem que fazer sentido com todo o resto do texto, tá bom? Ela tem que combinar com o que você falou anteriormente, tá? Ele é tipo uma finalização. Para quem joga The King of Fighters, para quem joga jogo de luta, é tipo você dá aquele... vai batendo no cara, vai batendo no cara, vai batendo no cara, e aí você finaliza. Para quem joga MOBA, né? MOBA ou Free Fire, sei lá, quando joga de time, são 4 caras atirando e aí chega o último e dá só aquele golpe final. Esse cara que dá o golpe final pode ser chamado de conclusão, tá? O que é uma boa conclusão? A gente já entendeu que a tua conclusão ela vai encerrar teu texto, ela vai como é que é o nome? Ela vai resumir, né, tudo e ela vai dar finalmente a tua opinião. Uma boa finalização do texto faz com que o leitor fique satisfeito com a leitura, por isso uma conclusão deve ser interessante e reunir as principais ideias. Porque assim como um filme, que você assiste o filme todo esperançoso, todo que filme massa, meu irmão, quando chegar lá na conclusão, o final é ruim. Mas dá uma raiva. Tipo, aquele final era tudo um sonho. Não. Crepúsculo quando encerra lá com a Alice, você vê depois toda a guerra, todo mundo acaba, todo mundo perde, não sei o que. Aí mostra lá a Alice
Ah, isso é uma visão do futuro. A gente não deve fazer guerra. Aí eu fiquei, ai meu Deus, não, gente, que porqueira. Então, então você tem que encerrar seu texto, né? De uma forma interessante, tá bom? No entanto, a conclusão de um texto deve ser sucinta, ou seja, a parte de apresentar os argumentos é no desenvolvimento. Então, tu argumentou já no desenvolvimento, tu usou 2 parágrafos para argumentar. Aqui, tu vai reforçar, entendeu? Aqui tu não vai falar de argumento, aqui tu vai falar só a tua opinião, tá? E como tu vai solucionar aquele problema. Por exemplo, aquele da saúde, né? Saúde na minha cidade. Como devemos resolver? Como você resolveria, né? Como a gente pode ajudar a resolver o problema das pessoas, do cyberbullying, como é que a gente deve resolver, entendeu? Então, você vai dar sua opinião e você vai resolver o problema. Aqui você deve concluir e realizar um fechamento das ideias que foram apresentadas ao leitor. Nesse momento, a análise crítica sobre o tema é também um fator importante. Então, como eu falei, análise crítica, né, você vai dar sua opinião. Tá bom? Nos parágrafos anteriores, desenvolvimento, tu deu argumentos. Na conclusão, tu vai falar em um parágrafo, mais ou menos 5 linhas, tu vai dar tua opinião. Tá certo? Como fazer uma conclusão de redação? Primeiro, não insira novos argumentos, tá? A conclusão da redação não é a etapa para você abordar novos argumentos que defendam o seu ponto de vista. Afinal, você terá espaço para desenvolvê-los e ainda finalizar sua redação em apenas um parágrafo. Então, como eu estava falando, lá no desenvolvimento você vai ter o seu espaço para você argumentar, para você dizer por que sim, por que não, pelo que sim, pelo que não. Já na conclusão, não, você vai só arrematar, você vai finalizar o tema, tá? Por isso, deixe os argumentos para o desenvolvimento e guarde o espaço da conclusão para realmente fazer seu fechamento do texto, tá? Então, você vai finalizar o teu texto. Bom dia, tia! Bom dia. Tia, acabou de chegar do trabalho, primeiro dia, gente. Vocês que... não sabe, a gente está voltando, né? Graças a Deus! O negócio aí tá de volta. Daqui a pouco a gente tá de volta em sala de aula. Eita, menina! Pega o pato, pega o pato, pega o pato, gente, é tão boa essa música. Vamos lá. Retome o seu ponto de vista, tá? Então, na introdução da sua redação, você apresentou a sua tese, né? O seu ponto de vista. Na conclusão, você deverá retomá-la para o seu leitor, ressaltando a ideia principal de que você trabalhou durante toda a produção textual. Então, seus argumentos, se seus argumentos defendem o tal coisa, né? Eles falam bem de alguma coisa, então sua conclusão ela tem que ser a favor. Se você é contra e usou argumentos contra aquele tema, a sua conclusão deve ser contra aquele tema, tá bom? Então, faça sentido no que você está falando. Não é porque, tipo assim, eu falei, sei lá, tomar banho de banheira. O argumento 1, não é bom, porque você nada na sua própria sujeira. Argumento 2, você enche uma banheira d'água e gasta mais água do que se estivesse tomando um banho rápido, né? No final, conclusão, é bom. Tomar banho de banheiro é bom. Faz sentido? Não faz sentido esse argumento, tá bom? Então, faça sentido, seja conciso no que você está falando, seja objetivo e faça sentido, tá bom? Se necessário, faça um resumo rápido dos argumentos, mostrando a correlação entre eles e como eles caminham para a defesa da sua tese. Então você pode retomar os seus argumentos, mas não adicionar novos. Mas lembre-se, fale de forma rápida, tá? Apenas dê um toque no assunto. Mas lembre-se, quando se trata apenas de uma redação, o seu espaço é suficiente para uma conclusão objetiva. Cuidado para não ultrapassar o limite de linhas. Cuidado, seu Bob. Você tem 5 linhas, mais ou menos, para fazer a conclusão, tá? Eita. Vamos lá. Dê continuidade às ideias. Para garantir a coesão do seu texto, você não pode simplesmente fazer uma quebra das suas ideias do desenvolvimento e começar a conclusão. É necessário garantir uma linearidade sobre o texto, sobre o que você estiver falando, de modo que seu leitor faça uma leitura fluida do texto. Então, gente, quando a gente está falando disso, o que eu estou querendo dizer? Que você vai
Você tem que... Como uma conversa, você não vai meter o assunto assim. E aí, gente, vamos acabar. Não. Continue a conversa, seja fluido. Imagine que você está conversando com quem você está escrevendo, entendeu? Imagine que você está escrevendo uma carta. Aí você diz assim, ei, mano, tu tá errado por causa disso. E aí, desse jeito, entendeu? Por isso, garanta que os parágrafos estejam conectados e caminham para o sentido em comum. Assim fica muito mais fácil fazer uma conclusão boa e coerente com a que você está abordando ao longo do texto. Tá bom? Então, você tem que fazer sentido, gente. É isso. Eu acho que a maior regra e o que falta assim, em alguns alunos é essa regrinha do faça sentido. Tá? Não escreva os parágrafos separados, não. São todos um texto, é toda uma conversa. Apresente uma solução ou destaque um ponto. Ai, gente, peraí, só um instante. Rapidinho. Pronto. Ó, apresente uma solução ou destaque um ponto. Por fim, a conclusão também é o local para você destacar um ponto que acredita ser importante em todo o seu raciocínio, apresentando um aprendizado para o leitor. Isso pode vir, por exemplo, após a retomada do seu ponto de vista e a argumentação. Tá? Então, gente, ó, como ele está dizendo aí, a conclusão também é o local para você destacar um ponto que acredita ser importante em todo o raciocínio. Tá? Então, na conclusão, você vai mostrar uma coisa assim, a tua conclusão mesmo, entendeu? Tipo, eu cheguei a esse ponto e eu acho que é isso, isso e isso. E aí, meio que você vai estar acordando no leitor, né? Quem estiver lendo, acordando no leitor aquele pensamento, tá bom? Em outros casos, você pode expor uma proposta de solução para o problema abordado ao longo de sua redação. Dependerá do que é exigido pela prova. Enfim, geralmente no Enem, eles querem uma solução para aquele problema, tá? Então, é isso que eu quero de vocês, se vocês entendam. A conclusão, ela vai encerrar o texto. Então, se eu estiver perguntando de algum problema, você vai tentar solucionar esse problema. Se eu estiver falando de... Se eu estiver falando de um assunto, você vai dar a sua conclusão sobre aquele assunto, você vai dar a sua opinião sobre aquele assunto, tá? Mas nunca usando eu, né? Obviamente, vocês lembram, a primeira pessoa do discurso não se usa numa redação, tá bom? E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Essa foi a nossa aulinha de redação da semana, tá? E até semana que vem com os 2 temas da redação. Valeu, beijo, 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 tchau, tchau!